Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso quarto domingo da nossa série do mês das vocações, mês de agosto, mês vocacional. Nós estamos passando por várias vocações durante esse mês de agosto e esse domingo, agora neste domingo, nós chegamos ao quarto. No quarto, nós vamos falar sobre a vocação leiga, né? A vida leiga, o que é, o que se trata, o que faz um leigo, serve onde, enfim. Nós vamos tentar entender um pouco isso e para esse domingo a gente convida, né, uma pessoa muito especial, que eu vou já dizer. Mas antes, quero convidar você agora que ainda não segue, aliás, não está inscrito aqui no canal da Obra Lume. Se inscreve no canal para você receber todas as demandas, tudo que está rolando por aqui, as formações, os retiros, as palestras, as partilhas, os testemunhos, as nossas casas, né, o Projeto Ser Feliz, tudo passa por aqui. E aí você confere tudo, é muito bacana. Com certeza você vai gostar e sua família também, tá certo? E ativa o sininho, que aí vai chegar no seu e-mail, seu celular, enfim, alguma notificação vai chegar para você, tá certo? Para esse domingo nós temos um cara que eu gosto demais, aliás, todo mundo que está passando aqui eu tenho um carinho muito especial, mas hoje tem um cara que eu gosto muito, que me ensina muito a ser leigo, Ronildo Façanha, um cara que eu gosto. E aí, Ronildo? Beleza? Tudo bom, Diego? Tudo show de bola, cara. Uma grande alegria estar aqui. Como é que você tá? Eu estou muito bem, graças a Deus. É uma grande alegria estar nesse dia aqui, né, nesse domingo, onde eu tive muito tempo para poder discernir bem qual seria a minha vocação na igreja. Aliás, ele está falando do local que a gente está? Isso, Nós estamos aqui, né? Ó, deixa eu explicar. A gente está aqui no seminário aqui dos Piamartinos, aqui em Fortaleza, né? O Piamarta Montese. A gente está num lugar que o Ronildo conhece muito bem, mas para ele chegar a ser um leigo hoje, ele passou por aqui também. Passei por aqui. Explica como é que foi um pouco isso. Passei, assim, minha vida é uma vida bem voltada para o leigo mesmo, né? Assim, eu tenho 30 anos e acho que de 30 anos, 20 anos é engajado. Eu acho que um pouquinho mais ainda, não vou dizer mais, acho que 22, 23 anos de engajamento, né? Assim, para quem me conhece aqui da Paróquia de Nazaré, eu desde 8, 9 anos, eu acho ali, eu já era coroinha aqui na Paróquia de Nazaré, então eu sempre vivi bem mesmo esse contexto da vida leiga, né? Do serviço, da entrega. Mas ali não sabia tanto, eu vim ser coroinha para jogar bola aqui nesse seminário, nessa quadra, né? A desculpa que tu dá para jogar bola era ser coroinha ou o contrário? Não. Eu quis ser coroinha e aproveitava para se divertir aqui. Não, eu vim porque eu estava aqui no colégio e eu vi que aos sábados o irmão João abria o campo, abria aqui o ginásio, aqui o seminário, para jogar bola, né? Então eu queria jogar bola. E aí, para jogar bola, eu tinha que ser coroinha, né? E grandes amigos meus também eram coroinhas, então eu entrei no embalo, assim, né? Mas foi uma experiência muito boa, né? Ali, quando eu falo assim, do tempo como criança, até comentava no grupo de aprofundamento, foi onde eu me aprofundei, assim, mesmo no meu tempo infantil, eu conseguia ver os traços de Deus na minha vida, né? Eu lembro que o Padre Batista era muito próximo de mim, né? Ainda é hoje, graças a Deus, e assim, eu tive uma educação muito boa por ser coroinha, né? Então, assim, como ele me abraçou como um pai mesmo, estudava aqui no colégio, e aí, até comentava, essa experiência de ser coroinha eu queria aprofundar cada vez mais. Como eu tinha o padre como a referência ali, né, de vida cristã, né? Para quem conhece o Padre Batista, é um homem assim santo demais, né? Assim, que foi por muitos anos o pároco. 40 anos como pároco aqui da Paróquia de Nazaré, né? Que acho que no Montese, aqui em Fortaleza, todos conhecem o Padre Batista, né? Então, assim, sempre foi uma referência enorme. E eu queria ser como aquele homem. E na minha vida, aí teve momentos que eu pensei em ser padre, aí não, mas eu queria me casar. Mas eu queria também ser padre, como Padre Batista, mas eu queria também me casar, né? E aí, esse foi passando esse tempo, né? Fui coroinha, a vida como leigo foi uma vida assim muito boa. Eu falo assim, eu tenho a minha vida como leigo antes do seminário e depois do seminário. Não, né? mas peraí. Primeiro você sentia vontade de ter a vida leiga, né? De servir na paróquia, porque a gente vai até explicar aqui que o serviço do leigo
é bem amplo, né? Bem amplo, então, bem assim, amplo. é dentro de uma paróquia, né? O conceito de comunidade que a gente fala é eclesial, né? Que é como um todo. E aí você teve a necessidade de também sentir no coração que possivelmente seria um caminho para o seminário. Isso. Mas como você começou a discernir isso, assim, para vir mais para a vida leiga? Porque eu lia na Paulus e Paulino, na Paulus, tinha uns livrinhos de vida de santos. Rapidinho, acho que era 50 páginas. Então aqui no colégio a gente tinha essa coleção toda. E eu devorava esses livros, né? Devorava esses livros. E aí, por ver vidas de grandes santos, né? Que foram para mim exemplos como Dom Bosco, o próprio Pia Marta, e todos eram sacerdotes. E assim, eu senti esse desejo, será que a minha vida é para isso, né? E como eu era coroinha, como eu era muito engajado, eu sempre tinha essa dúvida, qual seria a minha... Sempre perguntei isso para mim, qual era a minha vocação. Mas um detalhe assim, muito importante, né, do leigo. O leigo, na realidade, essa palavra leiga, para a sociedade é muito estranho, né? Eu sou leigo, por exemplo, na advocacia, no direito, eu sou leigo no jornalismo. Dá uma situação de que a gente não sabe daquilo, né? A gente não está a par daquilo, mas na igreja não, né? Na igreja, desde o Concílio Vaticano II, né? A igreja colocou para o leigo essa visão dele ser protagonista também. Não ficar somente o clero ali em cima com os religiosos, mas também um leigo se tornou protagonista, né? Então, há 50 anos, 60 anos atrás, a igreja ela voltou a olhar totalmente para o leigo, né? Hoje o leigo, e é isso que eu vivi na paróquia, né? Então, fui coroinha, depois fui crescendo, fui da liturgia, né? Entrei no grupo de jovens, nessa época não entrei no Lumen. Coroinha também é leigo. Também é leigo, né? É um serviço leigo. É um serviço da paróquia, né? Você serve na paróquia daquela determinada maneira, né? Isso mesmo. Assim. Principalmente as crianças, né? Depois eu fui crescendo, eu fui para a liturgia, né? Ajudar no serviço da palavra, na paróquia também. Depois entrei no grupo de jovens, já nesse tempo da liturgia. E depois eu fui notando que a cada dia eu ia notando que eu queria ofertar a minha vida. Entregar a minha vida, né? Até eu lembro quando eu era criança, ainda acho que eu tinha uns 11 anos, eu li a história de São Domingos Sávio. E aí, ali me fascinou muito, porque São Domingos Sávio foi leigo, né? Uma criança leiga, e ele falava assim, né? Eu mereço, é melhor morrer do que pecar. E para mim, aquela história dele, e eu sempre amei Dom Bosco, eu queria ser como aquele menino. E para mim, quem era o Dom Bosco? Era o Padre Batista, né? Porque era o referencial de vida, de seguimento com Cristo. Então, e eu lembro que o São Domingos ele fazia muita mortificação, né? Jejum, né? E eu até comentava isso no grupo do aprofundamento. E um dia eu quis fazer experiência dessa mortificação, né? Para querer ser parecido com aquele menino, né? Provavelmente eu não conseguiria. Então, eu vim para a escola, não tomei café. E aqui na escola, antes era profissional, então você ficava manhã e à tarde tinha os cursos profissionais. A hora do almoço, não, hoje era sexta-feira, eu não vou almoçar por Jesus, né? Veio 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, eu não conseguia mais. Passei mal na igreja não, aqui no colégio, e o padre Raimundo era o diretor, né? Me levaram. Aí depois eu fui dizer pro Padre Raimundo, né? Que desde o dia de ontem eu não tinha comido e estava passando mal por isso, né? Aí ele foi me explicar todo esse sentido, né? Tudo isso que a gente que viveu. Mas assim, eu sempre, por eu ler muito a história dos santos, né? Eu sempre quis ser muito, querer ser igual aos santos. E eu admirava muito o São Domingos Sávio, né? Por ter quase a mesma idade, queria ter aquele potencial como aquele menino tinha. Entendi. Mas nunca cheguei perto, assim. Eu estava conversando uma vez com o Padre Ronaldo, e aí ele disse assim, Diego, assim, na verdade eu fiz uma pergunta a ele, Padre Ronaldo, como é que faz, assim, qual a diferença, né? O leigo, porque também tem o próximo domingo que a gente vai falar do catequista, pode se confundir. Ele disse que todos nós, quando somos batizados, nós naquele momento somos consagrados leigos, né? E depois, na nossa caminhada, uns vão para o seminário, outros para a vida religiosa, né? Vida celibatária, enfim, né? Já segue o seu caminho. Então,
o importante, né, Ronildo, é caminhar e saber que dentro daquela paróquia que a gente mora próximo, você pode, tipo assim, às vezes não está fazendo nada. Poxa, eu gostaria muito de ver qual é o meu papel na igreja. E né? às vezes, assim, a gente saber qual é o nosso dom, né? Exato. Eu não tinha dom para cantar, para tocar. Tem, Ronildo, já vi você cantando umas vezes. Já. Mas assim, eu tinha muito dom de poder falar, explicar, né? E assim, eu quis ofertar o pouco que eu tinha para o reino de Deus, né? Então acho que essa é a função do leigo, na realidade, né? Assim, e também não só na paróquia, né? Nós como vivemos em comunidade, também na comunidade, né? Se eu sei dançar, eu vou procurar o serviço da dança. Se eu sei cantar, eu vou procurar o serviço da música. Se Deus me leva a ser um formador, eu vou estudar, tentar viver o que a igreja pede, o que a igreja nos ensina e tentar levar esse ministério para a igreja. E também, se eu tenho potencialidade de crescer cada vez mais, a partir da minha santidade, né? Da busca da santidade. E era que isso sempre eu buscava. E, passando esse tempo, eu estava chegando nos meus 16, 17 anos. Né? Então, e eu comecei a me inquietar. Porque como eu vivi muito tempo aqui, então, querendo ou não, você era chamado a viver essa experiência, né? De perguntar a Deus qual é a sua vocação. E eu quis fazer uma experiência aqui no seminário. Aonde foi se despertar? Foi em 2006, quando houve uma jornada mundial, né? E eu tive a graça de poder ir para a jornada mundial. Fui para a jornada mundial e nós passamos também pela Itália. E aí a gente conheceu todas as obras piemartinas, né? Então, aí é isso que eu queria colocar para vocês. Eu sempre gostei muito de estudar e de ensinar. Mas quando eu olhei a obra Piemartina, como eu era muito amante do Padre Pia Marta, então quando eu vi aquilo ali, não, aquilo ali é o ideal. E Deus me chamava muito a fazer aquela experiência, né? E foi quando, em 2007, em 2006, foi com o Padre Judicael, conosco para a Itália, e lá eu já quis fazer a proposta vocacional. Passei 2007 todo, já vindo muitos momentos aqui para o seminário, né? Fazer parte do grupo vocacional e fiz a minha experiência como seminarista de 2008 a 2010, né? Então, assim, o bom que eu vivi aqui, Diego, e que os padres sempre falavam para nós, né? Tinha um padre muito importante aqui na comunidade, que era o Padre Albino, e ele sempre falava muito isso para a gente, aqui nessa capela, né? Assim, ó, vocês estão aqui não para serem padres, mas para serem bons cristãos. Se forem padres, ótimos, mas o ideal é serem bons cristãos, porque não dá para ser padre sem ser um bom cristão. Então aquilo ali do padre, não dá para ser um leigo sem ser um bom cristão, não dá para ser um pai de família sem ser um bom cristão, ou um leigo consagrado sem ser um bom cristão, né? Então a formação aqui nessa casa, ela foi uma formação não somente para uma vocação religiosa, uma vocação sacerdotal, mas foi uma experiência de formação humana mesmo, né? Eu falo para você, eu acho que eu não seria o que eu sou hoje sem ter passado por essa casa, sem ter vivido a experiência de ser o que formado, e como a gente fala muito, né? Seminário, a palavra vem de semente, né? Então, semente é aquela que você joga e você não consegue enxergar a produção, a reprodução daquilo ali. Quando você olha, aquela semente virou uma planta bonita. E assim como também o seminário, assim, planta essa semente, hoje você, né, que passou pelo seminário, é um cara que tem a vocação leiga, né, é um casado leigo, tem a necessidade e responde o chamado de Deus digamos assim, a ser os braços da igreja na tua realidade. Isso. Por exemplo, você trabalha com educação. Isso, né? Então, professor. Você tem que ser um leigo cristão autêntico ali dentro da sua profissão. Né? Por exemplo, um padre, né, os padres, assim, bispos, não podem chegar tanto quanto um leigo chega em determinados lugares, né? Como advogados, médicos, jornalistas, engenheiros. Imagina, leigos que servem em paróquias e levam suas profissões. Isso é importantíssimo para a igreja, né? Assim, então, no teu dia a dia, tu tem essa missão também de levar esse conhecimento, né? E uma coisa muito importante, que quando estava aqui no seminário, eu fiquei responsável pelo colégio.
Então, olha que coisa impressionante. No seminário eu descobri a minha profissão, né? E eu descobri que a minha missão como leigo estava onde? Na educação dos jovens. Então, eu não me formei um sacerdote, piamartino, que eu deveria ser formado, mas eu me formei um leigo piamartino, né? Por amar a educação, por amar os jovens, por amar me saciar, me entregar ali, e é como o Diego disse mesmo, né? Diego, assim, a gente, como leigo, nós somos os braços da igreja. E eu lembro que quando eu saí do seminário, eu fui conversar com o padre, e ele me disse, não, Ronildo, não fique, porque eu tinha muito medo dos padres e da comunidade paroquial se decepcionar. Você lembra muito bem. Acho que para todos aqui, eu seria um padre, né? Eu seria aquele que seguiu o caminho do Padre Batista, iria continuar. Então, eu, querendo ou não, coloquei muito isso na minha cabeça, né? E eu pensava que eu ia decepcionar as pessoas, né? E assim... Por não atender, tipo assim, uma expectativa deles, das pessoas, né? E às vezes a gente corre esse perigo na vocação, né? Às vezes a gente ir para algo pela expectativa dos outros. E não o que o seu coração se identifica com Deus, assim, né? Isso o que ele mesmo. fala e você escuta o Isso chamado, mesmo. né? E assim, e como foi bom a experiência aqui dessa casa, porque aqui eu pude ter uma formação espiritual, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento de formação humana mesmo. Então, aqui dentro dessa casa foi transformando e formando o Ronildo, né? Por isso que eu falo, o Ronildo antes do seminário é totalmente diferente do Ronildo depois do seminário, né? Depois do seminário, eu fui me engajar mais, em vez da maioria de alguns, né, que quando sai do seminário, às vezes sai um pouco frustrado. Eu quis me engajar mais, eu quis me envolver mais, eu descobri minha profissão, então eu trabalhei um tempo aqui no colégio ainda, e depois eu mudei de colégio, mas assim, a mesma vontade, a mesma experiência, e eu falo para você assim, Diego, o mesmo desejo de me consumir pelos jovens é o mesmo. É o mesmo. Quando eu estou perto dos jovens, eu estou perto de Jesus. Quando eu encontro cada menino, cada criança, cada jovem na escola, né? Ou lá no Lumen mesmo, quando a gente passa para conversar, para poder escutar um pouco, parece que eu estou escutando Jesus que está ali o coração daquele jovem parece que é o coração de Cristo que eu quero poder chegar mais próximo, né? E sempre foi dessa forma para mim, né? Assim, sempre fui muito apaixonado pelo jovem, muito apaixonado pelo jovem, né? E foi quando eu fui trabalhar em outro colégio, né? E aí eu já conheci o Lumen desde criança aqui na paróquia, né? Só que na paróquia o Lumen tem 29 anos, né? Pelo grupo do Fonte de Viver. Mas eu nunca me aproximei porque como eu experimentei uma experiência de paróquia, então eu nunca queria ficar tão distante, né? E aí, mas depois que eu entrei no outro colégio, fui trabalhar, aquele anseio do Lumen foi muito forte. Mas um detalhe assim, importante, tá certo? Assim como leigo ainda. Eu sempre tive 3 pessoas muito importantes para mim no Lumen, né? Amigas demais, que é a Elaine Girão, a Janaína Holanda, né? E a Larissa, né? Larissa Cândido. Então, fomos muitos amigos, né? Assim, eu sempre fui muito próximo do Lumen, muito próximo. Assim, quase todos os eventos do Lumen eu estava lá no Lumen, né? E assim, depois que eu fui para esse colégio, parece que deu uma chave, sabe aonde? Na ação social. Quando eu fui lá para o colégio, né? Lá no colégio a gente faz um momento de projeto social. Os alunos, eles fazem de tudo para poder fazer um dia especial para as crianças nos projetos sociais do Lumen. Pronto, ali eu me encantei com o Lumen. Todo aquele pensamento que eu tinha do Lumen aqui da paróquia foi destruído e eu me apaixonei de uma forma, Diego, que, nossa, pronto, aqui é a minha vida. Eu sempre quis me consagrar a Deus, eu sempre quis me entregar a Deus, mas eu não sabia aonde. Mas eu descobri, né? E aí, com muitas partidas com o Vander, né? O Vander trabalhava comigo e ele foi assim, uma luz muito grande para mim, né? De mostrar Jesus ali nos mais abandonados, nessa experiência. E aí, Diego, pronto, foi onde eu me encantei, né? Foi naquele projeto, com aquelas crianças, olha o ponto ainda aqui do Pia Marta, né? Com aquelas crianças mais abandonadas, que quando eu olhava para aquele colégio ficavam assim encantadas, assim, não, aqui é meu lugar.
É aqui que eu preciso me consumir, é aqui que eu preciso me entregar, né? Cada vez mais. Eu falei para vocês no começo dessa entrevista que eu aprendo demais com esse cara, não falei? É isso, pessoal, o Ronildo é isso aí, viu? Ele dá essa aula pra gente, tá, Ronildo? Rapaz, eu tô muito feliz de estar aqui contigo, né, de aprender mais sobre essa questão do leigo. É importante demais, pessoal, você que está assistindo agora aqui esse vídeo, onde você estiver, talvez você esteja nessa série aqui de vocações, até procurando saber um pouco mais para onde ir, qual o caminho que você deve seguir. E a gente sempre pergunta, né, o que faz aquela determinada, na prática, né, que aquela determinada vocação faz na prática. Então assim, Ronildo, a gente falou muito aqui a questão da educação, né, do teu serviço e tal, mas dentro de uma paróquia, a pessoa pode servir em quê? Pronto, a pessoa pode seguir naquilo que tem o seu dom, né? Então, na música, na liturgia, eu sirvo aqui na paróquia como ministro da Eucaristia, né? Então eu levava, nessa pandemia eu não consigo levar, mas quando passar a gente leva o viático, né? Que é a Eucaristia para os enfermos, né? Graças a Deus meus enfermos são bem pobres mesmo, assim que a gente pode tocar também no carisma da comunidade, né? E a gente pode servir de várias formas. Ao ponto, Diego, que a gente pode servir desde o acolher as pessoas, como em coisas burocráticas que uma paróquia precisa, né? E tem um ponto muito importante, né? Eu não sei qual é o meu lugar na igreja, sabe? Você não se deixou ainda que a igreja se tornasse o seu lugar. Na verdade é isso, porque a igreja tem lugar para todo mundo, né? Você que está em casa, né? Você que quer viver essa experiência, procure, né? Procure o sacerdote da sua paróquia, né? Ou então, dentro aqui da comunidade também, né? Na comunidade nós somos chamados a ser leigos, né? Ser sal e luz para o mundo, né? Então procure os seus pastores, procure aqueles que podem lhe direcionar a um serviço. E eu falo assim, Diego, que nós seríamos muito, como posso dizer, muito frios e poucos gratos a Deus se nós não ofertássemos o muito que Ele nos dá. Né? E eu levo muito isso para a minha vida, né? Às vezes assim, eu falo para você, né? Diante de Jesus está aqui, Ronildo, o meu desejo é me consumir mais. Eu como leigo, eu faço pouco ainda para aquilo que Deus me dá. Eu falo para você, assim, eu não faço nem 10% do que Deus me deu na minha vida. Nossa, imagina, hein? Fizesse 11. Nossa, já faz muita coisa que eu te conheço. Mas é isso. Então, eu só tenho a te agradecer, Ronildo, nosso tempo realmente está acabando, mas eu quero só falar assim, também como leigo, né? Sim. Que dizer que também é muito gratificante nós servirmos assim. Eu também servi aqui muito tempo aqui na paróquia de Nazaré, vivo falando para o Padre Raimundo também, Padre Raimundo, tiver alguma coisa aí, eu vou, né? Para estar perto, que é onde nós crescemos, nós somos educados, né? E você que está assistindo esse vídeo agora, que sente o chamado de entrar assim, em algum serviço na paróquia, claro que quando a pandemia passar, muitos outros serviços serão abertos, mas não, assim, as pessoas também não podem procurar um cenário perfeito, né? Tipo assim, não vou servir ali, porque muitas pessoas até falam mal, assim, mas eu não sirvo ali porque o pessoal briga, ou tem não sei o que, fala mal, mas gente, infelizmente nós erramos e nós pecamos, né? Mas a igreja é santa, mas também nós somos pecadores, nós somos igreja. É importante falar isso, porque às vezes as pessoas se decepcionam com pessoas, né? E não com, tipo assim, não, a gente muitas vezes não coloca o Deus no centro, e tem que ser Deus, né? Vou para a missa, claro, é importante, uma missa mais dinâmica, mas outras pessoas gostam de uma missa um pouco mais, né? Mas o importante é você servir, né? Servir e saber que o seu serviço ali atrás está para Deus, né? E eu digo assim, para finalizar, que é o propósito de vida desse ano que eu fiz para mim, né? Que é algo que a gente tem esquecido muito, até nas nossas confissões. Falo para você, nesse ano eu quis fazer um propósito de amar a Deus sobre todas as coisas. E de todo o coração e com toda a minha alma. E eu falo para você, quando a gente consegue, pessoal, não viver intensamente, que a gente não consegue viver intensamente isso, mas experimentar e saborear isso, todas essas barreiras, tudo isso passa. Não é o Diego, não é outras pessoas, é Cristo. E quando é Cristo, essas barreiras se quebram e a gente segue, Diego, eu falo, a gente nota que a gente está se ofertando pouco. Porque a igreja espera muito de nós. Isso. Muito.
Ronildo, obrigado, meu querido, bom demais. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa aqui. É mais um passo que a gente oferta, né, para que você consiga discernir a sua vocação. No próximo domingo, a gente vai falar sobre um outro serviço fantástico, importantíssimo dentro da igreja, que é o Dia do Catequista. Então a gente vai receber uma pessoa muito bacana aqui também, que já está confirmada, mas é surpresa. E a gente vai passar esse conteúdo para você rezar mais profundamente, assim, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Ronildo, mais uma vez. Você que nos acompanha aqui, mais uma vez eu encerro dizendo, né, que se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho para você receber as notificações e a gente se vê no próximo domingo. Tchau, tchau. Grande abraço.